O hóspede anterior deixou apenas uma coisa para trás: um bilhete colado embaixo da gaveta. Só fui encontrá-lo na segunda noite. Até hoje não consigo dormir sem luz acesa. Eu nunca fui do tipo supersticioso. Trabalho como analista de dados, passo meu dia inteiro decompondo padrões, eliminando ruído, buscando lógica em tudo. Por isso, quando minha namorada Camila sugeriu que passaríamos o feriadão num chalé isolado no interior de Minas Gerais, encontrado num Airbnb com 5 estrelas e 87 avaliações entusiasmadas, eu não hesitei nem 30 segundos. O lugar se chamava Refúgio da Serra. As fotos eram lindas: lareira de pedra, varanda com vista para o vale, cozinha rústica e charmosa, um quarto principal com cama de dossel e janelas que davam para o mato fechado. O anfitrião, identificado apenas como Sr. Mourão, tinha uma foto de perfil granulada, aquele tipo de imagem que parece tirada no início dos anos 2000. Mas as avaliações eram todas positivas. Lugar maravilhoso. Tranquilidade total. Voltarei com certeza. A nota média era 4,97. Alugamos por 4 noites. Partimos numa sexta-feira, 23 de junho, festa junina. A estrada para o chalé era de terra batida, uns 20 quilômetros depois do último trecho asfaltado. Quanto mais avançávamos, mais o sinal do celular ia desaparecendo. Primeiro perdemos o 4G, depois o 3G, até que o ícone de rede sumiu completamente. Camila riu, disse que era exatamente isso que precisávamos. Desconexão total. Eu concordei, mas algo pequeno dentro de mim, aquela parte racional analítica, registrou o fato como um dado. Arquivei sem comentar. Chegamos ao entardecer. O chalé era exatamente como nas fotos, talvez até mais bonito. A chave estava num cofrezinho na varanda, código enviado por e-mail antes de perdermos o sinal. Abrimos a porta e o cheiro que nos recebeu foi de madeira velha e lavanda, aquele cheiro de lugar que foi preparado para parecer aconchegante. Malas dentro, vinho aberto. Camila já explorando cada canto com o entusiasmo de criança. Eu fui o último a entrar. E foi nesse momento, parado na soleira da porta, que percebi que havia uma luz acesa no fim do corredor. O corredor tinha 3 portas. O quarto principal onde ficaríamos era a primeira à esquerda. Já estava aberto, a cama arrumada, toalhas dobradas em formato de cisne em cima do travesseiro. O banheiro era a segunda porta à direita. A terceira porta lá no fundo estava fechada, e por baixo dela vazava uma fresta de luz amarelada. Chamei Camila. Ela veio, olhou e deu de ombros. Provavelmente uma luz que ficou acesa. O anfitrião deve ter esquecido de desligar. Tentei a maçaneta. Trancada. Bati 2 vezes, por protocolo, por aquela coisa automática que a gente faz quando não sabe o que espera do outro lado. Nenhuma resposta. Camila já tinha voltado para a cozinha, desembrulhando o queijo que tínhamos comprado na estrada. Eu fiquei mais alguns segundos parado diante daquela porta com a fresta de luz amarela pulsando levemente. Ou será que imaginei isso? E depois fui embora também. Naquela noite, jantamos bem, bebemos melhor ainda, acendemos a lareira. Camila dormiu com aquele sorriso satisfeito de quem está exatamente onde quer estar. Eu fiquei olhando o teto por não sei quanto tempo, ouvindo o vento bater nas árvores lá fora e pensando, sem querer, na luz no fim do corredor. Por volta de 2 da manhã, ela havia apagado. Isso me fez sentir pior, não melhor. No sábado, acordamos tarde, fizemos trilha, fomos felizes. Camila encontrou uma cachoeira que não estava listada em nenhum mapa, só uma plaquinha de madeira desgastada indicando o caminho. E passou 1 hora dentro da água gelada enquanto eu fotografava. Foi um dia quase perfeito. À noite, enquanto ela tomava banho, resolvi fazer algo que devia ter feito na véspera: vasculhar o quarto com o olho de analista. Não por paranoia, me disse, por curiosidade. Embaixo da cama, nada além de uma meia de lã esquecida. No armário, cabides vazios e um manual de instruções do chalé plastificado, com o Wi-Fi inexistente e as regras da casa. Na gaveta da mesinha de cabeceira, uma bíblia, um bloco de notas em branco e uma caneta com o logotipo de uma funerária de Belo Horizonte. Foi quando eu puxei a gaveta para fora completamente, um velho hábito meu, verificar se há algo colado no fundo, que encontrei o bilhete. Um pedaço de papel dobrado em 4, preso com fita adesiva amarelada na parte de baixo da gaveta. Dobrei e desdobrei. A letra era pequena, inclinada, pressionada com força no papel como se cada palavra tivesse sido escrita com urgência. Se você está lendo isso, ainda dá tempo. Não abra a porta do fundo. Não importa o que você ouça. Não importa o que ele diga que é. Saia antes do 3º dia. Não havia assinatura. Fiquei sentado na beira da cama por um tempo que não sei quantificar.
Camila entrou no quarto com o cabelo enrolado na toalha, animada, perguntando se eu queria jogar cartas. Eu guardei o bilhete no bolso e disse que sim. Não contei para ela. Até hoje não sei dizer se foi para protegê-la ou porque, no fundo, eu ainda estava tentando encontrar a explicação lógica. Algum hóspede anterior com senso de humor macabro. Uma brincadeira. Ruído sem padrão. Mas era a segunda noite. E aquela porta continuava lá, no fim do corredor. A terceira noite começou normalmente. Camila dormiu cedo, exausta pela trilha do dia. Eu tentei acompanhá-la, mas meu cérebro recusava o descanso. Fiquei no sofá com um livro que não consegui ler, passando os olhos pelas mesmas linhas repetidas vezes enquanto a lareira morria em brasa. O silêncio lá fora era daquele tipo denso, quase físico, sem grilos, sem vento, sem nada. O tipo de silêncio que a cidade nunca oferece e que, quando você finalmente o encontra, percebe que não queria tanto assim. Foi por volta de meia-noite que ouvi pela primeira vez um som baixo vindo do corredor, como alguém arrastando os pés descalços no assoalho de madeira. Devagar, com peso. Meu primeiro pensamento foi Camila. Me levantei, fui até o corredor, olhei. Escuro. Silêncio de novo. Empurrei a porta do quarto. Ela estava dormindo de lado, respirando fundo, completamente alheia ao mundo. Voltei para o sofá. 20 minutos depois, o som recomeçou. Dessa vez era diferente. Não era arrasto de pés. Era algo batendo levemente no assoalho, em ritmo irregular, como se alguém estivesse se arrastando com os joelhos. E vinha claramente da direção da porta do fundo. Me levantei de novo. Fui até o corredor. No escuro, a porta do fundo estava exatamente como sempre, fechada. Mas agora eu podia ver de novo a fresta de luz amarela por baixo dela. E o som de joelhos no assoalho havia parado exatamente quando minhas próprias passadas tinham chegado a 2 metros da porta. Fiquei parado, segurando a respiração, esperando. E então, do outro lado da porta, com a voz de um homem velho e absolutamente calmo, alguém disse: "Você está perdido, meu filho?" Corri para o quarto. Acordei Camila. Ela acordou confusa, assustada com minha expressão e me ouviu em silêncio enquanto eu contava tudo. O bilhete, os sons, a voz. Quando terminei, ela ficou quieta por um momento longo demais. "Você bebeu?" perguntou finalmente. "Camila, eu ouvi você abrir o vinho 2 vezes hoje. Isso não tem nada a ver. Vamos dormir. De manhã a gente vê." Ela apagou a luz e ficou de costas para mim. Eu fiquei sentado na cama, no escuro, com o bilhete dobrado na mão e os olhos fixos na fresta de luz embaixo da porta do quarto, que agora percebo era diferente da fresta lá do fundo, mais fria, branca, como luz de lua. Só que não havia lua naquela noite. Eu tinha verificado antes de entrar. Não dormi. De manhã, Camila acordou bem-humorada, fez café, propôs que passássemos o dia na varanda lendo. Eu disse que precisávamos ir embora. Ela franziu a testa. Eu mostrei o bilhete. Ela leu 2 vezes. Depois olhou para mim com aquela expressão de quem está tentando decidir se deve levar algo a sério ou não. "É a 3ª noite hoje", disse eu. Ela pensou por 5 segundos. "Bota a mala no carro." Arrumamos tudo em 20 minutos. Camila estava quieta, mas rápida. Aquele tipo de silêncio pragmático de quem decidiu não questionar e só agir. Eu jogava as coisas na mala sem dobrar, sem organizar, apenas enchendo o espaço. Foi quando ela gritou do corredor. Um grito curto, sufocado, como se tivesse levado um susto e imediatamente decidido não amplificá-lo. Corri até ela. Estava parada em frente à porta do fundo com a mala na mão e o rosto branco. A porta estava aberta. Não escancarada, entreaberta, uns 15 centímetros, o suficiente para mostrar o que havia dentro. Não havia nada de sobrenatural visível, nenhuma figura, nenhum monstro. Era apenas um quarto pequeno, quase vazio. Uma cadeira de madeira no centro. Uma lâmpada amarela no teto, acesa. E nas paredes, em todas as 4 paredes, coladas com fita adesiva, dezenas e dezenas de folhas de papel. Dei um passo na direção da porta. Camila segurou meu braço. "Não", disse ela firme. "Só quero ver." "Não." Eu olhei por aqueles 15 centímetros por mais alguns segundos. O suficiente para perceber que as folhas nas paredes tinham texto. Linhas e linhas de texto manuscrito, a mesma letra inclinada do bilhete que eu havia encontrado embaixo da gaveta. E embora eu não conseguisse ler as palavras daquela distância,
Consegui ler com clareza absoluta o que estava escrito em letras maiores no centro de uma das folhas, como título ou como aviso. Lista de hóspedes. Camila me puxou. Fomos embora. Chegamos à cidade mais próxima por volta das 11 da manhã. Paramos num posto de gasolina, recuperamos o sinal e a primeira coisa que fiz foi abrir o Airbnb e tentar reportar o anúncio. O anúncio não existia mais. Não havia sido deletado. Simplesmente não estava lá. Vasculhei meu e-mail pela confirmação de reserva. Estava lá com o número de pedido e tudo, mas o link levava para uma página de erro. Este anúncio não está disponível. Tentei encontrar o perfil do Sr. Mourão. Nada. Como se nunca tivesse existido. Fiz um boletim de ocorrência numa delegacia da cidade. Contei tudo para um policial que me ouviu com a expressão de quem está sendo muito educado para dizer que acha a história ridícula. Ele anotou. Disse que verificariam. Nunca recebi retorno. Semanas depois, num fórum de internet, um daqueles grupos de relatos de experiências assustadoras, postei o que tinha acontecido. Não esperava muito. Recebi em menos de 24 horas uma mensagem privada de uma mulher que se identificava apenas como Renata de Uberlândia. Ela dizia que havia se hospedado no mesmo lugar 2 anos antes, sozinha, numa viagem de trabalho. Dizia que também havia encontrado um bilhete embaixo da gaveta. Dizia que havia ignorado. E então dizia: fiquei as 4 noites. Não vou escrever o que aconteceu na 4ª noite porque não acredito que as palavras existam para isso. Só preciso que você saiba que o meu nome está naquela lista. Perguntei como ela sabia. Ela demorou 18 horas para responder. Quando respondeu, a mensagem tinha apenas uma linha, porque eu voltei para ver. Depois disso, o perfil dela foi desativado. Tentei encontrá-la por outros meios. Não consegui. Camila e eu não falamos mais sobre aquela viagem. Não porque decidimos não falar. Simplesmente o assunto deixou de aparecer, como se ambos tivéssemos chegado a um acordo tácito de que algumas coisas são melhores quando ficam guardadas. Mas às vezes, quando estou num lugar novo, hotel, pousada, casa alugada, a primeira coisa que faço antes de qualquer outra é puxar a gaveta da mesinha de cabeceira completamente para fora e verificar o fundo. Até agora nunca encontrei nada. Até agora. E você, da próxima vez que alugar um lugar pelo Airbnb e caminhar pelo corredor e notar uma porta que ninguém mencionou na descrição com uma fresta de luz amarela por baixo, faça a escolha certa. Vá embora antes do 3º dia.